quero ler um texto aqui contigo, que está lá no livro de Atos, no capítulo 5, verso 41 e 42. Atos 5, 41 e 42. Pode pôr na NAA também. Amém? Que diz assim: E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por este nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém? Feche seus olhos, Senhor meu Deus, meu Pai. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor está no nosso meio, o Senhor já ministrou e vai continuar ministrando aos nossos corações. Mas Deus, eu te peço que a Tua presença e o Teu Espírito Santo venha se mover no nosso meio, assim como já tem feito, ó Pai. Deus, agora, Senhor, que vamos meditar na Tua palavra. Deus, eu te peço, usa a minha voz, os meus lábios, ó Pai. Deus, que eu não venha falar de mim mesmo, mas aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Meu Deus, que todo ladrão da palavra, Deus, que venha ser repreendido agora na autoridade do Teu nome. Deus, abra os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir a Tua voz. Deus, e obedecer, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podia se sentar? Este tema é muito interessante. Mas antes de entrar aqui propriamente na mensagem, eu estava ali no cantinho lembrando, quando estava passando ali o vídeo do pastor Marcelo, eu estava me lembrando do primeiro culto que teve em Santa Rita. Nós vemos ali uma igreja linda, grande, mas o primeiro culto, eu lembro que tinha 7 pessoas. Era eu, Axia, Hanna, pastor Ivaldo, pastora Débora, Denise e Raquel, que são as irmãs da pastora Débora. Nós estávamos na sala de casa e fizemos ali um culto. E a partir do momento que aquilo ia continuando, nós íamos fazendo o nosso culto ali, as pessoas vinham chegando. Eu me lembro que nos finais do domingo, nós tirávamos os carros da garagem, limpava tudo e colocava ali cadeiras, e já não cabia. Até que fomos para um templo, fomos para o outro, e a igreja está onde está. Mas continue orando por Santa Rita, continue orando pelo pastor Marcelo. Nós pensamos que por estar no Brasil, e o Brasil ser um país tão evangelizado, vamos assim dizer, é fácil. Mas Santa Rita hoje, esse mês de maio, é celebrada a festa da cidade, a festa da Santa. E Santa Rita é um santuário de Santa Rita. Então o peso espiritual sobre aquela cidade é muito grande. Estar lá não é fácil, mas o Senhor está dando a vitória. Amém? Então vamos continuar orando por eles ali também. Vamos continuar também orando pelo pastor. O pastor está ali na Espanha, está ali num casamento, e vamos orar por ele, que o Senhor, assim como levou em paz, o traga em paz também. Amém? Sexta-feira ele está aqui junto com a gente também. Amém? E eu estava pensando, essa semana, sobre o culto de missões. E particularmente o culto de missões, para mim, é o segundo culto mais importante que nós temos na igreja. Logo depois do culto de Santa Ceia. E quando nós falamos de missões, o nosso coração não deve só se alegrar. Nós não devemos ficar só alegres em vir um culto de missões. O nosso coração deve queimar por missões. Nós devemos nos incendiar por este motivo. Quando nós olhamos a nossa volta hoje, nós vemos essa igreja grande, cheia. É uma bênção, não é? Mas não começou assim. Não é? Quando nós olhamos para o Ministério Lusitano hoje, com mais de 20 igrejas em Portugal, pontos de culto, igreja em Espanha, igreja em França, outras portas se abrindo. É gratificante, é alegre de ver isso, mas nem sempre foi assim. Para a igreja de Sintra estar neste lugar, alguém teve que abrir a porta da sua casa, não é, pastor Hélio? O quarto. Para a igreja estar onde está hoje, alguém teve que se dispor a fazer algo, que seja anunciar, que seja pregar, que seja abrir a porta da sua casa. O evangelho foi anunciado e pregado por todos os cantos desse país. Por quê? Porque lá atrás, como nós vimos algumas semanas atrás, um homem se levantou e ouviu a voz de Deus e falou: ei, vai. E uma outra pessoa juntou a sua família e falou: nós vamos, porque é o Senhor que mandou. Mas nem sempre foi fácil. E eu me lembro que quando cheguei aqui, há 21 anos atrás, como era difícil ser crente nesse país. Como era complicado você ir para a escola e falar assim: ei, eu sou cristão protestante. As pessoas riam de você. Muitos amigos falavam: o que é isso? Como assim?
Há 21 anos atrás, quando eu cheguei, eu tinha mais ou menos 9 anos. E ser cristão na escola era motivo de riso. Hoje, nós podemos simplesmente juntar aqui os instrumentos, ir para a praça, cantar, louvar. E as pessoas vão falar, e olha, são cristãos. Ontem nós tivemos ali o evangelismo em Odivelas. Pessoas foram impactadas. Nós temos essa liberdade hoje para anunciar a mensagem do reino. Nós temos hoje a liberdade de poder falar. Nós temos uma mensagem de boas novas para anunciar. Jesus Cristo, Senhor. Hoje nós podemos. É tão gratificante, como o pastor Paulo falou aqui na sexta-feira, ver portugueses se entregando ao Senhor. É tão gratificante quando um português se levanta a mão e fala: eu reconheço o Senhor como o Senhor da minha vida. É por isso que nós estamos neste lugar, irmãos. É por isso que nós estamos aqui. Eu estive analisando outros dados. E em 2010, 5% da população em Portugal era considerada cristã protestante. Se pegarmos em 10 anos, a porcentagem praticamente duplicou. Em 10 anos. Em 2010, em Portugal, havia 1.065 portas abertas, igrejas abertas protestantes nesse país. Em 2010. Hoje, como será que está? Como é que será que vai estar daqui 10 anos? Você já parou para pensar nisso? Mas deixa eu te falar uma coisa. Existem tantas vilas, lugares, freguesias, almas que ainda precisam ser alcançadas. Existem tantos lugares nesse país que não existe uma voz sequer para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Não existe igreja em muitos lugares nesse país. Nós estamos falando de Portugal. Em Espanha, há mais ou menos 400 freguesias que não têm igreja. Você anda pelo Alentejo. Ano passado eu e Axis tivemos essa experiência. Nós estávamos voltando de Espanha, passamos pelo Alentejo. Passa dentro de muitas vilas e freguesias. Não tem uma igreja lá dentro. Você vai para o norte do país e você não encontra igrejas. É Portugal. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Portugal de hoje não é o Portugal de 10 anos atrás. O Senhor moveu. Os crentes duplicaram. Mas o de hoje não é o mesmo do que será 10 anos para frente. Se nós fizermos um compromisso hoje de falar assim: Senhor, eu levarei a tua mensagem. Irmãos, Portugal é evangelizado rapidinho. Mas o que precisa? De homens e mulheres comprometidos em fazer a vontade do Senhor. Mas ao pensar também neste tema, e aquilo que a missionária Sônia falou é verdade. Nós pensamos assim: Portugal é fantástico de morar, não é? Nós não temos perseguição. Quem falou? Portugal, nós vivemos uma pequena perseguição. Talvez nós não temos essa noção pelo lugar onde nós vivemos hoje. A região de Lisboa é onde se concentra 60% da população cristã. Então nós não temos muito do que nós podemos fazer uma perseguição religiosa. Mas vai entrando no Alentejo, no norte de Portugal, e tenta convencer alguém. Tenta conversar com alguém. Eles simplesmente viram as costas para você e te deixam falando sozinho. Muitas das vezes não te dirigem mais a palavra. Em Portugal, sim, existe uma pequena perseguição a nível religioso. Essa perseguição, mesmo que pequena, não se compara à perseguição que muitos irmãos nossos sofrem diariamente. Nós podemos não sentir isso, porque estamos num lugar que podemos até falar que é privilégio. Mas irmãos nossos sofrem perseguição todos os dias. Sofrem pelo amor do Senhor todos os dias. Muitos deitam-se durante a noite, mas não sabem se vão se levantar no dia seguinte. Mas o Senhor tem sustentado a todos eles. O Senhor é que está com eles. A mensagem de sexta-feira foi clara aqui. Aquilo que o pastor Paulo falou na sexta-feira ficou claro. Qual que é o nosso dever? Ir por todo o mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Não ficou dúvidas naquilo que o pastor Paulo falou. Nós podemos até ter saído do culto de sexta-feira pensado assim: nossa, meu coração está queimando por ir. Meu coração está queimando por fazer a obra missionária.
É natural nós termos chegado em casa na sexta-feira e falado assim: Senhor, mostra-me o lugar para onde o Senhor vai me enviar. É natural nós termos pensado assim: Senhor, leva-me aonde o Senhor tem para me levar. E no nosso coração nós estamos pensando em lugares maravilhosos. E no nosso coração nós estamos pensando em países fantásticos. E quando eu pensava sobre isso, eu me lembrava do Alexandre, lá em Santa Rita, o primo da Axa. Nós estávamos numa reunião uma vez e ele levantou a mão e falou: pastor, eu acho que o senhor tem falado alguma coisa comigo. Eu sonhei outro dia e vi escrito assim: Porto de Galinhas. Eu acho que minha obra missionária é para lá. Irmãos, pode até ser. Pode ser que o Senhor te leve a lugares fantásticos dessa terra. Mas o Senhor te falar assim hoje: ei, você vai lá para a Coreia do Norte. Você vai lá para a Somália. Você vai para a Etiópia. Você vai para o Sudão do Sul. Qual que seria a sua reação? O que você iria pensar? E isso me deixou pensando esses dias. Se o Senhor falasse comigo hoje: vai para um lugar de extrema perseguição, severa, qual que seria a minha reação? Mas na sexta-feira o pastor Paulo me respondeu essa pergunta na mensagem. Por quê? O que diz o texto em Marcos, no capítulo 6, verso 15? Ide por todo o mundo. Não está falando porque é para ir determinados países, os países legais, os países bons. Não. Falou assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então quando fala-se de todo mundo, inclui também Coreia do Norte, Sudão, Iêmen, Somália, Eritreia. É ou não é? O texto não apenas nos diz os lugares bonitos, mas nos diz por todo o mundo. E cumprir isso em nossas vidas, será que é fácil? Se o Senhor falasse conosco hoje: olha, você vai. Será que você faria como Isaías? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Já parou para pensar nisso? Será que nós estaríamos realmente dispostos a ir aonde o Senhor nos mandar? Porque falar que eu estou em Portugal é bonito. Falar que eu estou na Espanha é lindo. Falar que eu estou em outros países bons é maravilhoso. Mas o Senhor pode te mandar para um lugar onde você nunca imaginou. Mas o teu coração vai queimar por este lugar. Porque nosso coração queima aonde o Senhor fala assim: é aqui. É aqui. Essa semana eu estava conversando com a Axel e ele falou sobre isso. Olha, eu queria ver essa paixão em muitas pessoas. A paixão que o pastor Ivaldo e a pastora Débora têm por Portugal. O coração queima. O coração está incendiado. E muitas das vezes nós estamos aqui e não fazemos nada. Nada. Muitas das vezes somos um crente fantasma. Ninguém sabe que existe. Ninguém sabe que é crente. Irmão, chega disso. Chega disso. O que será que nós verdadeiramente iríamos fazer se o Senhor falasse comigo hoje: você vai para os lugares de extrema e severa perseguição? Será que você levantaria as mãos? Será que você levantaria as mãos e falava: Senhor, eu estou indo? Qual é o tema do culto? Extrema perseguição, mas ao contrário é o quê? Um amor extremo. Quando nós temos um amor extremo em nossos corações, não importa o lugar, o que importa é o amor, o que importa é a presença, o que importa é o que o Senhor vai fazer. É isso que nos importa. E ao pensar nisso, eu comecei a ler o livro de Atos e comecei a ver lá a origem da igreja. Quando nós chegamos ali no capítulo 1, nós vemos Cristo sendo elevado aos céus. Maravilhoso. 2 homens vestidos de branco viram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma que ele foi, ele voltará. É lindo, não é? Isso é uma promessa. Jesus vai voltar, irmãos. Está decretado, é só uma questão de tempo, não é? Mas o Senhor falou com eles o quê? Uma ordem expressa: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Sabe o que é uma condicional nessa frase? É para ficar até que. Não é para permanecer em Jerusalém, não. É para ficar em Jerusalém até que algo aconteça. Fique aqui até que o poder do alto venha sobre você. Fique aqui até que algo sobrenatural do Senhor aconteça com você. Sabe por que talvez você ainda não saiu? Porque você ainda tem que esperar em Jerusalém até que o poder do alto venha sobre a sua vida.
Mas quando você passa para o capítulo 2, o Espírito Santo vem como um vento veemente, impetuoso, e enche toda a casa que eles estavam. É fantástico isso. Eles ficam cheios do poder do alto. Nós vemos ali um homem completamente normal, como eu e você, mas que depois que foi revestido pelo Senhor, falou e 3.000 almas se converteram. Foi por causa dele? Não. Foi por causa que ele falava bonito? Pior ainda. Mas foi a presença do Senhor, o revestimento de poder que veio sobre a vida dele. Entenda uma coisa, não é mais na sua força. Não é mais por ser você mesmo. Mas é o poder do Senhor que se aperfeiçoa em você. É aquilo que o Senhor coloca sobre você. Não somos nós que fazemos alguma coisa, irmãos. Nós nos colocamos à disposição daquele que pode fazer alguma coisa. Nós não podemos fazer e convencer ninguém. Mas o Espírito que está sobre nós pode, e faz, e move. Nós passamos para o capítulo 3. Nós vemos esses mesmos homens realizando milagres. Olha como é que a igreja estava evoluindo. Estavam em Jerusalém. Passou um pouquinho, eles foram revestidos de poder. Pregou. 3.000 almas foram convertidas. Agora eles vão ao templo orar. Mas eles chegam na porta chamada Formosa e encontram ali um homem. E o que fala? Olha, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem se levantou. Eles estavam fazendo o quê? Milagres. Mas ao pensar nisso, o que Jesus fala em João 14? João 14, verso 12, verso 12, 13 e 14. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também essas obras que eu tenho realizado. Fará também ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que aqueles homens falaram com o paralítico? Em meu nome levanta. Em nome de Jesus, levanta e anda. Foi para a glória deles? Não, foi para a glória do Pai. Mas isso aqui há uma condicional para fazer as obras, para ver os que creem em meu nome. Qual é o Deus que você tem crido? Qual é o Senhor que você tem crido? Porque depois nós vamos continuar o texto, e o texto de Marcos, verso 16 e verso 17, diz o que? Estes sinais acompanharão. O que o pastor Paulo falou aqui? Eles não vão à frente, eles vão atrás, a gente vai fazendo junto. Eles acompanharão os que creem em meu nome. E aqueles que creem em meu nome, os sinais irão acompanhar. E diz o texto que? Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Próximo. Pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Capítulo 3 de Atos, nós vemos o quê? 2 homens que creem em Deus. 2 homens revestidos de poder. 2 homens que passaram perto de um paralítico e falaram, em nome de Jesus, levanta e anda, para a glória de Deus. Porque eles colocaram as mãos, e ele foi curado. Não foi por eles, mas foi pelo poder que estava sobre eles. Isso é só o início da igreja. Isso é só o início da igreja, irmãos. Depois nós vamos ver o quê? Capítulo 4. Nós vemos estes homens pregando e fazendo milagres em nome do Senhor. Sendo apresentados agora diante do Sinédrio. A primeira perseguição está aqui. Aqueles homens estavam pregando e anunciando. Pegaram eles, colocaram eles no cárcere e apresentaram eles diante do Sinédrio, diante do tribunal. Porque simplesmente estavam anunciando algo. Jesus morreu, ressuscitou, está à destra de Deus. Aquele Jesus ao qual vocês crucificaram está vivo. E eles pegaram aqueles homens, colocaram no cárcere. Eles passaram uma noite na prisão. No dia seguinte eles pegam aqueles homens e colocam de frente ao Sinédrio. E eles falam assim, olha, não falem mais desse Jesus. Não falem mais desse tal de Senhor que ressuscitou. Não falem. Eles foram ameaçados. Mas o que aqueles 2 homens falam? Não é justo ouvir a homens mais do que o meu Deus. Pois não vamos deixar de anunciar as coisas que vimos e que ouvimos. Sabe por que existe missionários em países de perseguição até hoje? Porque não é justo ouvir mais homens, leis, poderes que tentam colocar sobre eles do que o nosso Deus.
Maior é o Senhor do que aquelas polícias secretas que vão persegui-los. Maior é o Senhor do que as torturas que eles sofrem. Maior é o Senhor do que ficar anos preso, porque o Senhor é o que vai dar-lhe o sustento sobre todas as coisas. Aqueles homens falaram algo fantástico, irmãos. Não é justo ouvir mais os homens do que o meu Deus. E muitas das vezes nós ainda não fomos, porque nós ouvimos os homens e não a Deus. É ou não é? Porque nós damos ouvido ao que os outros vão pensar. E nós não ouvimos que o Senhor falou assim: vai, 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 porque eu serei a tua força. Eu estou contigo. Vai. Sabe o que nós vemos até aqui? Um divisor de águas na vida daqueles homens. Uma virada de página. É interessante porque até o capítulo 2 de Atos, aqueles homens estavam trancados dentro de um quarto com medo dos judeus. Agora, eles foram trancados por falta do medo de anunciar. Antes eles estavam trancados com medo de algo. Agora eles foram trancados porque eles já não tinham medo de anunciar que Jesus morreu. Eles já não tinham medo de anunciar que Jesus ressuscitou. Antes de serem revestidos, eles não sabiam o que fazer. Agora, eles estavam transformando o lugar por onde eles passavam. Eram as mesmas pessoas, com uma diferença: poder do Senhor. Eram as mesmas pessoas, como eu e você, com uma diferença: o poder do Senhor que se aperfeiçoa. Entenda uma coisa: nada pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode deter uma igreja cheia do Espírito. Nada e ninguém. Ninguém pode intimidar uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Nem as mais altas autoridades do inferno podem parar a igreja do Senhor, que é cheia do seu Espírito. Nem as mais altas autoridades prevalecerão contra a igreja do Senhor, meu irmão. Entenda uma coisa. Sabe por que existem missionários lá ainda? Porque ninguém, nada pode calar a igreja do Senhor. Sabe por que a igreja em Portugal está aqui ainda? Porque ninguém pode calar a igreja do Senhor. Ninguém pode calar uma voz que clama. Ninguém pode calar uma voz que anuncia. Se essa voz for cheia do Espírito, ninguém para. Ninguém pode parar quando você é cheio do Espírito Santo para anunciar. Ninguém pode te parar quando você se dispõe a falar: Senhor, eu quero fazer, eu quero cumprir, eu quero ir. Ninguém vai te parar. Nós chegamos no capítulo 5. E esse capítulo é uma outra guinada. Porque sinais e prodígios vêm sendo feitos pela mão dos apóstolos. Eles não foram intimidados. Antes, pelo contrário, eles continuam fazendo milagres, anunciando e falando. O número de cristãos a cada dia ia aumentando. Parecia que estava tudo bem, não é? Parecia que estava tudo fantástico. Agora ninguém para. Agora é só subir. Parecia que estava tudo calmo. Mas novamente nós vemos uma outra perseguição se levantando. Aqueles homens foram novamente presos e levados pelos saduceus. Novamente diante do Sinédrio. Mas agora com uma diferença. Eles foram açoitados. Eles apanharam. Eles sentiram na própria carne o que era anunciar Jesus. Mas depois nós chegamos no texto que nós lemos aqui. Eles foram soltos. E ao serem soltos, o que eles disseram? Ao se retirar do Sinédrio, muito alegres. Como é que alguém fica alegre depois de ter apanhado, irmãos? Depois de ser chicoteado? Como é que alguém fica feliz depois disso? Muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor. Eles ficaram alegres por terem sofrido no próprio corpo, porque estavam anunciando o nome do Senhor. Sabe por que ainda tem missionários no campo, em lugares extremos? Porque eles se consideram dignos de sofrer em nome do Senhor. Eles se consideram dignos de sofrer na própria carne pelo Jesus que morreu por eles. O que Paulo fala lá no final do livro de Gálatas? Ei, que ninguém me moleste mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo.
E Paulo, nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Será que você se considera digno hoje de sofrer em nome do Senhor? Sabe por quê? Eles saíram felizes por terem sofrido no próprio corpo o amor do Senhor, não foi? E nós, muitas das vezes, a primeira onda mais alta que vem, a gente quer voltar para a terra. O primeiro baque que nós sentimos, nós queremos voltar para casa. Por quê? A gente talvez ainda tenha que ficar em Jerusalém para ser revestido de poder. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, pode vir o que for, nada vai parar. Pode levantar o que levantar, nada vai parar. A perseguição, entenda isso, a perseguição contra a igreja sempre vai existir, mas nada vai parar a igreja. Desde a origem, a perseguição sempre se levantou contra alguém que falava, mas nada vai parar a igreja do Senhor. A perseguição pode tentar calar vozes, mas a mensagem sempre será anunciada. Basta uma voz querer, basta uma voz se prontificar e falar assim: eu vou. Está aí o remanescente. Está aí o remanescente. Mas nós podemos até pensar: não, mas eu estou fazendo a minha parte, pastor. Eu anuncio, eu faço missões urbanas, eu vou, prego ao meu vizinho, prego no caixa. Amém, irmãos? Mas eu estou num lugar seguro, eu não vou apanhar por causa disso. Você passar no caixa do supermercado e falar para o atendente que Deus te abençoe, você não vai levar uma coça por causa disso, como diz no Brasil. Você não vai levar nada, você não vai sofrer nada. O máximo que você pode sofrer é uma virada de cara. Às vezes, talvez, no mais extremo, um xingamento. É ou não é? Então fazer assim é fácil, vamos assim colocar em panos limpos. Fazer assim é fácil. Mas quer ver algo mais difícil? Qual foi o primeiro país que apareceu ali na lista? Coreia do Norte. Coreia do Norte, há mais de 15 anos, é o primeiro país da lista. Desde que a lista surgiu, na verdade, ela nunca saiu. Ano passado ela saiu por uns momentos, porque entrou o Afeganistão e logo depois saiu. Na Coreia do Norte, pais cristãos não podem anunciar aos seus próprios filhos que Jesus é o Senhor. Porque nas escolas, os professores perguntam aos seus alunos: por acaso na sua casa existe um pequeno livro preto? E quando a criança fala, sim, existe, a polícia vai lá, prende os pais e leva para o campo de trabalho forçado. Houve relatos de pessoas que conseguiram fugir da Coreia do Norte ao chegar na China, na igreja subterrânea na China, uma das igrejas que mais cresce, onde também é proibido falar do Senhor. Ao ouvir a oração do Pai Nosso, aquela pessoa entender que essa era a oração que a sua mãe cantava para ela todos os dias antes de dormir. Mas a mãe não podia falar. Na Coreia do Norte, cristãos nascem e morrem no campo de concentração, geração em geração, não saem. Sofrem, são torturados, sofrem pelo amor do Senhor, mas não deixam de anunciar. O Sudão, 10º país da lista. Milhares de pessoas em extrema pobreza e fome e instabilidade, isso é o normal. Mas os cristãos ainda sofrem mais. Há 3 décadas que eles tentam exterminar todo cristão do Sudão. Há 3 décadas que eles vivem em extrema dificuldade, em extrema perseguição religiosa. Mas mesmo assim, existe igreja nas montanhas do Sudão, onde proclamam-se ao Senhor. Mesmo assim, existem cristãos que não se levantam, que não são confrontados com tanta coisa que acontece, mas eles ficam anunciando a Jesus que ressuscitou. E nós muitas das vezes temos medo de falar que Jesus te ama. São só 2 exemplos. Você pegar a Nigéria, irmãos, procure saber um pouquinho do que os nossos irmãos sofrem lá fora. Procure ver alguns testemunhos do que acontece lá fora. Você vai se surpreender. Você vai ficar impactado. Provavelmente você vai chorar. Mas sabe o que é interessante? Que eles vão continuar anunciando. Eles vão continuar falando. Essa semana eu estava vendo uma pessoa falando. Uma pessoa que foi missionário muitos anos na Ásia.
E ela, ao confrontar um desses cristãos, que ficou anos preso, ela perguntou: olha, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem a dizer a uma igreja missionária que ora por missões? Uma pessoa que foi torturada, presa, durante toda a sua vida. Essa pessoa se levantou e falou assim: olha, ame e cumpra aquilo que o Senhor falou. E se isso te custar a vida, morra por ele. Será que isso pode ser o seu lema de vida hoje? Ame e cumpra aquilo que o Senhor te ordenou com todas as tuas forças. E se isso te custar a sua própria vida, entregue-a. Entregue-a. Quer ver um exemplo maior? O que Jesus fez? Eu não faço mais a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E o que Jesus fez? Se entregou, morreu por todos nós. Espera aí, se o meu Jesus morreu, sofreu no meu lugar, eu posso muito bem dar a minha vida por Ele. Eu posso muito bem me entregar por Ele. Eu posso muito bem, revestido do poder do Espírito Santo na minha vida, ir aos lugares mais desertos dessa terra e falar: Jesus é o Senhor. Posso morrer? Posso. Mas o Senhor vale mais. O Senhor vale muito mais. Mas a igreja continua. E logo depois desse capítulo, capítulo 6, aparece algo interessante. Que a igreja cresce. E depois eles têm que separar homens. E aparece um homem. Separaram 7 homens, mas aparece um homem que me chamou a atenção. Estevão. Estevão me chamou a atenção. Nós continuamos a olhar no livro de Atos, capítulo 6 e capítulo 7. Eles separam os diáconos. 7 homens. Mas Estevão aparece em primeiro lugar. E o que me chamou mais a atenção é que todos foram mencionados. Mas de Estevão se falou algo. Estevão, como se fosse uma vírgula, e continuou falando. O que falou? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Todos os outros não foi nada mencionado sobre eles. Nós vemos relatos e vimos o que Filipe fez. Na sexta-feira foi aqui falado. Mas Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. Características, algumas características nós temos que ter em nossas vidas. Pegar da vida de Estevão assim, arrancar e colocar em nós. Se nós queremos ser um bom missionário, se nós queremos fazer a obra do Senhor, nós temos que colocar isso em nossas vidas. A primeira coisa é o quê? O cheio do Espírito. Todos nós estamos cheios de alguma coisa. Entenda isso. Todos nós temos que nos encher de alguma coisa. Muitas das vezes nós estamos cheios de nós mesmos. Das nossas ideias, daquilo que achamos, daquilo que pensamos, daquilo que queremos fazer. Mas aquilo que nós temos que nos encher chama-se Espírito Santo de Deus. É falar assim: Senhor, tudo isso aqui é meu, não é? Mas eu coloco de parte. Enche-me com a tua vontade. Pode ser que nessa manhã o Senhor já tenha te falado do lugar onde você tem que ir. E você ainda não foi, porque você está cheio de você mesmo. Mas quando você fala assim: Senhor, eu não quero mais isso. Eu quero ser cheio do Senhor. Se prepara, porque o Senhor vai te levar lá. Se prepara, porque o Senhor vai fazer isso. Se prepara, porque o Senhor vai te levar a lugar onde você nunca pensou. A segunda coisa é ser cheio de fé. Ele, assim como nós, fomos salvos pela fé. Na fé em quem? No Filho unigênito de Deus. Ele vivia uma vida de fé. E também vencia o mundo pela fé. Como é que nós vencemos? Pela fé. É ou não é? Logo depois, nos versos seguintes, vai falar que Estevão era cheio de sabedoria. E nós vamos entender por que isso daqui. Ser cheio de sabedoria não é ser cheio de conhecimento. Porque conhecimento, quando nós estudamos, nós temos. Conhecer alguma coisa, basta procurar. Como se diz, basta dar um Google. Isso é ser cheio de conhecimento, mas ser cheio de sabedoria é olhar as coisas com os olhos do Senhor. Isso é ser cheio de conhecimento. Ser cheio de sabedoria é olhar as coisas à nossa volta, olhar o país, olhar Portugal, olhar as nações com os olhos do Senhor, irmãos. Saber e ter conteúdo todo mundo pode ter.
mas o conhecimento do Senhor, a sabedoria do Senhor, quando nós pegamos os nossos óculos, como foi falado aqui nessa feira, colocar os óculos do Senhor, não é? Olhar com a visão do Senhor. E logo depois vai falar que este homem era cheio de poder. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito. Estevão era um homem revestido pelo poder do Senhor para fazer sinais e prodígios diante do povo. Veja uma coisa, até aqui, os sinais e os prodígios apenas foram feitos pelo Senhor Jesus. Logo depois, pelos apóstolos. Nós poderíamos ter parado por aqui e pensado, apenas essas pessoas podem fazer alguma coisa. Mas Estevão entra em cena e fala assim, ei, qualquer pessoa pode, viu? Basta ser cheio do Senhor, crer nele, e nós fazemos obras maiores do que o Senhor fez. Mas tem uma condição, crer nele, ser cheio do Senhor. Nós devemos entender que todo aquele que reconhece o seu chamado missionário, este sim deve fazer. Este sim deve cumprir o ID. Agora, se você pode ser que nessa manhã você esteja pensando, eu não tenho um chamado missionário. Então você é um campo missionário, que precisa ser resgatado. Porque todos nós fomos chamados. Porque o texto em Marcos não fala só algumas determinadas pessoas a anunciar. Fala diretamente à igreja. Ide por todo mundo. Então se você não reconhece o teu chamado missionário, provavelmente você é um campo missionário. E precisa ser resgatado. Ah, mas eu ainda não conheço o meu campo missionário. Olha a sua volta. Os teus vizinhos. Aonde você entra. Aonde você vai. Aonde você trabalha. Está aí o teu primeiro campo missionário. Ah, mas ainda não dá, não estou entendendo. Olha para a sua casa, que pode ser que dentro do seu próprio lar, você seja a única testemunha do Senhor lá dentro. Está aí o teu campo missionário? Pode ser que até dentro dos nossos lares seja muito mais difícil pregar o Evangelho do que na Coreia do Norte. Mas busca a sabedoria do Senhor, o conhecimento e o ser cheio do Senhor. E Estevão, ele prega. E se levanta mais uma perseguição. E Estevão é preso e levado diante do Sinédrio. Mas ele tem uma tese de defesa, irmãos. E ele fala com o conhecimento que veio do Senhor, a sabedoria que veio do Senhor e a autoridade que o Espírito Santo deu sobre ele. E ele começa a falar, ele começa a ter um discurso muito notável ali. Fazendo uma longa retrospectiva da história, da redenção. Deixando claro de que ele era inocente das acusações. E mais, Estevão virou o jogo e colocou a acusação contra aqueles próprios homens de matar Jesus. É ou não é? Basta você ver tudo aquilo ali que ele escreveu. E ele inverte a situação e fala assim, olha, os errados aqui são vocês que crucificaram o Filho unigênito de Deus. Aqueles homens se levantam, rangendo os dentes, levam Estevão para fora da cidade e matam-no. Mas aqui é algo interessante. Estevão falou algo e eles confirmaram. Aqueles homens eram do mesmo tipo dos seus pais, matando os profetas. Estevão, ao ser colocado para fora da cidade, sendo apedrejado, ele levanta os olhos e fala duas coisas. Senhor, eu vejo os céus abertos. Eu vejo o Senhor em pé ao lado de Deus. Mas fala uma outra coisa, Senhor, não coloque sobre eles este pecado. Quantos mártires já não morreram na igreja perseguida e falou, eis que eu vejo os céus abertos. Quantas pessoas já não morreram por amor ao Senhor e não falou, não coloque sobre eles este pecado. Naquele momento de morte, na morte de Estevão, a graça do Senhor veio de uma maneira sobrenatural sobre ele. Ele não estava preocupado com as dores das pedradas. Ele não estava preocupado com o que estava acontecendo. Ele estava preocupado com as almas que estavam fazendo aquilo com ele. Ele estava preocupado com as pessoas que estavam lhe matando. Senhor, não impute sobre eles este pecado, porque eu já estou vendo os céus abertos. Eu já estou vendo o Senhor aí em cima. Estevão é o primeiro mártir da história da igreja, irmãos. A primeira pessoa que morreu por falar do Senhor ali. E na vida de Estevão eu quero tirar 3 pontos. E falar deles bem rapidamente. Deus
faz a obra por meio daqueles que são cheios do Espírito. Deus só faz a obra quando tem um coração cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem comum como eu e você, mas ele era cheio do Espírito, cheio de sabedoria, de graça e de ousadia. Isso tudo foi o Senhor que colocou sobre ele. A ousadia de Estevão perante o Sinédrio, em discursar com tamanha autoridade, apenas era possível alguém que era cheio do poder do Senhor. Você acha que alguém com sã consciência, normal, ia discursar de tamanha forma diante do Sinédrio, irmãos? Se não fosse o poder do Senhor que estava sobre a vida dele, a autoridade que estava sobre ele. Aquelas pessoas ali assistiram e viram uma manifestação do poder do Espírito diante deles, porque mesmo na sua morte, o Espírito Santo o fortaleceu. Mesmo sofrendo, o Senhor estava com ele. E muitas das vezes no nosso momento de dor nós pensamos que o Senhor nos abandonou. O Senhor não te abandona, não. O Senhor nunca vai te abandonar. Nós é que nos afastamos. Mas quer fazer o papel missionário? Volte. Retroceda. O mais interessante nessa hora da morte de Estevão para mim, e o ser cheio, o coração cheio, é que ali estava presente um tal de Saulo, que viu e consentiu com a morte daquele homem. E esse próprio Saulo ouviu Estevão gritando: não lhes impute este pecado. Eu comecei a pensar essa semana, eu estava comentando com a Axa, o que será que na vida de Paulo a morte de Estevão impactou? Porque diz o texto que Saulo estava presente, consentia na morte, e as vestes de Estevão foram jogadas aos seus pés. O que será que a morte de Estevão impactou a conversão de Paulo? Já pensou nisso? Quando olhamos para Paulo, nos seus momentos e nas suas cartas, o que será que ele pensava quando lembrava de Estevão? Muitos missionários estão em lugares perigosos, mas não querem sair, porque a chama do coração é mais forte. A chama do coração arde. A chama do coração de Estevão estava queimando. Nós tivemos aqui a presença do pastor Nan, lá na Etiópia. É ou não é? Etiópia ocupa o 39º lugar da lista de perseguição mundial, irmãos. A lista é composta de 50 países. Etiópia está no 39º. Você pode conversar com ele, os seus filhos já nasceram lá. Pergunta se ele quer ir embora. Não quer. Pergunta se ele quer voltar para a Coreia. Não quer. Por quê? Porque a chama do coração é mais importante, é primordial na vida de qualquer um que quer fazer a vontade do Senhor. De qualquer um. Essas pessoas, assim como Estevão, não têm medo de morrer, porque sabem que mesmo na sua morte o Senhor vai ser glorificado. Mesmo na morte o Senhor é glorificado. A chave então para nós vivermos uma vida assim é o quê? Ser cheios do Espírito. Ter um coração cheio do Espírito Santo de Deus. O segundo ponto é a graça para suportar o sofrimento. Vem no momento certo. O ser apedrejado de Estevão, ele disse: Senhor, receba o meu espírito. Ele parecia calmo. É ou não é? Parecia que nem estava sofrendo. Se formos analisar as palavras de Estevão e as palavras de Jesus na cruz, elas são semelhantes. Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E a ti entrego o meu espírito. Não são semelhantes as duas frases? Aquilo que Estevão precisava naquele momento veio. Se chama graça. A graça do Senhor veio como bálsamo sobre ele no momento da dor. O bálsamo do Senhor veio derramado sobre ele. Estevão precisava da ousadia para falar diante do Sinédrio. O Senhor deu. O Estevão precisava de autoridade. O Senhor deu. O Estevão precisava da graça do Senhor quando ele estava sofrendo. O Senhor lhe deu. Entenda uma coisa. Aquilo que nós precisamos chega no momento certo. Aquilo que nós necessitamos da parte do Senhor chega no momento certo. O profeta não chegou na casa da viúva
quando faltava meia vasilha. Ele chegou quando faltava apenas uma porção. Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas vai chegar no momento em que nós vamos precisar daquilo. Nós podemos muitas vezes dizer assim: ah, mas eu não tenho coragem para falar, Senhor. Mas nunca abrimos a boca para falar. Ah, mas eu não sei ir. Mas nunca colocou o primeiro pé para andar sobre o mar. Ah, mas eu não tenho fé. Mas nunca quis andar sobre as águas. Entenda uma coisa: você quer viver o sobrenatural, faça aquilo que você ainda não fez para experimentar algo que nunca experimentou. Aquilo que o Senhor tem vai chegar quando nós precisarmos. Ser capacitado pelo Senhor não é esperar algo cair do céu. É se levantar, sacudir a poeira, andar nele. À medida que eu ando com ele, eu sou capacitado por ele. Eu conheço ele quando eu ando com ele. Quanto mais eu ando com o Senhor, busco a sua presença, mais dele eu tenho. Sabe por que muitos não desistem? Porque se levantam e caminham com o Senhor todos os dias. Porque sabem, se não caminhar com o Senhor, estão mortos. Mas é o Senhor que os sustenta. E o terceiro ponto: o morrer por Cristo pode ser trágico, mas é uma vitória. É uma vitória. Podemos olhar a morte de Estevão e ver como triste o seu fim. Já pensou alguém morrer sendo apedrejado? É triste. Mas a morte de Estevão foi uma vitória. Muitas das vezes, através da vida desses homens, é que a glória de Deus se manifesta a outros. E a ele também. É ou não é? Morrer de Cristo o morrer por Cristo não é capaz de parar a igreja. Antes, pelo contrário, ela é capaz de fortalecer muitas pessoas a continuar a caminhar. Quando as primeiras pessoas são presas, aparece um tal de Gamaliel. E ele fala assim: olha, não vamos fazer nada com eles. Porque surgiu um tal de fulano, ele morreu e todos foram dispersos. Surgiu um tal de Judas, ele morreu e todos foram dispersos. Se isso não provém de Deus, eles vão morrer e tudo vai ser disperso. Mas deixa eu te falar uma coisa: a igreja não foi dispersa até hoje. A igreja prevaleceu. A igreja vai prevalecer. Porque não foi feita por mãos de homem. Foi o próprio Senhor que desceu nessa terra e morreu, meu irmão. Nada vai parar a igreja do Senhor. E a morte dos seus santos não atrapalha nada. Ela impulsiona a igreja. Ela faz a igreja fortalecer. Em 2020, um pastor nigeriano foi morto. Seu vídeo se espalhou por todo o mundo. Muitos pensaram que aquilo ia acabar com a igreja na Nigéria. Antes, pelo contrário, impulsionou os crentes a morrer pelo Senhor também. Já que ele morreu pelo Senhor, eu também posso. A igreja da Nigéria cresceu. Em 1555, Thomas Hackness foi queimado em uma fogueira por não renunciar a Cristo. Mas ele falou um pouquinho antes: eu vou ser morto, mas a graça do Senhor vai vir sobre a minha vida. E eu, queimando, levantarei as mãos e vou aplaudir 3 vezes, porque a graça do Senhor será suficiente. Ele foi queimado. E todos ficaram olhando para ele assim, esperando. Mas a graça do Senhor veio. Ele levantou as 2 mãos e aplaudiu. E entregou o seu espírito. Isso não parou a igreja. A igreja continuou. Nós estivemos aqui pregando o pastor Petro. Onde é que ele ficou preso? Sudão do Sul. Logo depois de ir à Etiópia. Ficou mais de 300 dias preso num cárcere. Muitas vezes pensou que iria morrer. Mas o Senhor, a partir do momento que ele falou: eu reconheço que o Senhor é meu único Salvador. O Senhor colocou passagens bíblicas, músicas, aquilo que ele precisava para se fortalecer na fé. E por fim estava numa cadeia, onde ele tinha liberdade para fazer cultos. No Sudão, 10º país da lista. Houve um testemunho que muitos de nós vimos. Num cristão que ficou 6 meses de joelho. Mas ele antes, quando seu filho pensou e falou: Senhor, renuncia a esse Jesus, depois você resolve com ele. Ficou 20 anos preso no cárcere. As mesmas algemas que foram colocadas no dia da sua prisão foram tiradas 26 anos depois. Elas entraram dentro da sua própria carne. Ele tinha uma mutilação nos braços de tanto que apanhou. Não conseguia falar de tanto que foi torturado.
Aquele homem, quando fez 20 anos de prisão, ele foi colocado diante de um buraco de joelho. Ele falou: se você negar, você é liberto. Ele passou 6 meses de joelho. Ficou mais 6 anos preso. Quando o seu filho viu, e eles autorizaram o seu filho a entrar, pensando que iriam acabar com a igreja. Quando o seu filho viu, ele falou assim: Senhor, pai, renuncia a Deus, renuncia a Cristo, depois você conserta. Sabe como é que ele respondeu? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. O que faz o coração dessas pessoas se incendiar, irmãos? O que faz essas pessoas não renunciarem? O que faz elas não pararem de anunciar? Senão a presença do Espírito que está sobre a vida delas. E muitas das vezes nós estamos aqui confortáveis, nós estamos aqui tranquilos, mas há uma igreja que chora lá fora, mas não para de anunciar ao Senhor. E muitas das vezes nós temos vergonha de falar que Jesus é o Senhor, e eles entregam as suas vidas todos os dias por amor a esse Jesus. Todos os dias. Se o seu coração não queimar pela obra missionária e pela igreja perseguida, você está no lugar errado. Sinto te dizer, se o teu coração não queimar por almas, você está no lugar errado. Porque a vida do cristão é fazer discípulos dia após dia, anunciar dia após dia. Mas você pode até pensar: mas eu não consigo falar. O teu exemplo, a tua vida já é um testemunho. Aonde você passar, você vai anunciar. Não precisa nem abrir a boca. Porque os discípulos, depois de revestidos de poder, eles passavam e a própria sombra ia curando. Imagina, eles passando e jogando os enfermos atrás só para pegar a sombra. Presença do Senhor, vida transformada, vida no altar do Senhor, irmãos. Depois nós chegamos ao capítulo 8. Capítulo 8, verso 1. Vai dizer algo. Saulo consentia na morte de Estevão. Entre em ação, Paulo. Saulo. Naquele dia teve início a uma grande perseguição contra a igreja. Note que teve os levantes, eles foram levados diante do sinédrio. Mas Atos capítulo 8, verso 1 e verso 2. Verso 1. Diz que Paulo consentia na morte de Estevão. E naquele dia teve início a uma grande perseguição contra a igreja. Até ali não tinha sido nem perseguição ainda. A perseguição começa só aqui. Deixa eu te falar uma coisa. A perseguição contra a igreja não vai acabar com ela. Vai promovê-la. Vai fazê-la crescer. A perseguição é como o vento que atiça o fogo. Você está queimando pelo Senhor? A perseguição é como um vento que vai atiçar esse fogo que está aí dentro. Em vez de destruir, vai promover a igreja do Senhor. Está vendo aquela chama que está queimando? Parece que está até apagando. A perseguição vai ser o fogo, o vento, o combustível que vai fazer ela acender de novo. Sabe por que eles não desistem? Porque a chama está bem acesa no coração. A perseguição todos os dias vem como um vento e faz aquela labareda crescer de novo. Todos os dias eles são entregues à morte, mas todos os dias o Senhor os protege. Cristo diz que nós deveríamos ir até os confins do mundo. Mas, até o capítulo 7, a igreja não tinha saído de Jerusalém. Até o capítulo 7 de Atos, a igreja não tinha saído de Jerusalém. Capítulo 8 é uma virada de página. A igreja alcança Samaria. Capítulo 9, entra um tal de Paulo em cena. E a igreja alcança os confins do mundo. E a igreja alcança os gentios. E a igreja alcança Portugal. E a igreja alcança a Coreia do Norte. A igreja alcança a Coreia do Sul. A igreja alcança o mundo inteiro. Porque a obra não para. A igreja do Senhor não para. A igreja do Senhor não tem limites. E mesmo nos lugares mais remotos o Senhor se manifesta. Sabe como que muitos cristãos se convertem na Coreia do Norte? Há relatos que eles viram a presença do Senhor à sua frente.
Aonde missionário não entra, a presença do Senhor entra. Aonde você não pode chegar, a presença do Senhor pode chegar. Sabe quando a igreja estava fazendo quando eles estavam presos para serem enfrentados no Sinédrio? A igreja orava. Eles não poderiam entrar, mas a oração deles poderia entrar lá dentro. Aí você pode pensar, peraí, mas eu não posso ir aos lugares mais remotos. Mas a minha oração pode. Nós podemos fazer algo diferente hoje, pelos povos que estão em perseguição, pelos nossos irmãos que estão lá fora. Hoje nós podemos nos levantar em uma oração unânime e falar, Senhor, esteja com eles. Esteja com eles. Não deixe que a chama venha se apagar, Senhor. Não deixe, Senhor. Coloque-se de pé, irmãos, nessa manhã. Agora eu vou te fazer uma pergunta de novo. Quem estaria disposto a ir aos lugares mais remotos da terra? Quem estaria disposto a cumprir o ID do Senhor? Quem estaria disposto hoje a levantar as mãos e falar, Senhor, eis-me aqui. Nem que seja para morrer por ti, eu vou. Nem que seja para me entregar, eu vou. A perseguição pode ser extrema, severa, mortal. Mas o amor do Senhor é muito maior do que isso. Ele é extremo, Ele é incondicional e Ele é real. Ele é real. Muitos irmãos nossos estão sofrendo, mas o amor do Senhor vem como bálsamo. Vem como refrigério. E eu te pergunto, você estaria disposto? O próprio Jesus lá no Mateus no capítulo 5, verso 11, vai dizer algo interessante. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Sabe o que Jesus está falando? Alegrem-se se vocês foram perseguidos. Exultem se vocês sofrerem. Porque grande será a vossa recompensa. Como eu disse, pode ser que muitos de nós nem vamos a esses países. Mas como a missionária Sônia falou aqui, nós podemos orar por eles. E será que a sua oração de hoje, se fosse respondida, o que iria acontecer? O que iria acontecer hoje? Irmãos, é tão bonito louvar ao Senhor num lugar como esse, não é? É tão bonito. Mas há tantas pessoas que não podem. No Irã, eles podem se congregar assim, escondidos. E os diáconos não ficam na porta. Eles ficam em cima do prédio, com armas, esperando se alguém vem. Isso é a igreja no Irã. Há relato de um pastor que foi preso no Irã, ele e a sua esposa. E quando foram entrevistados, eles falaram que Jesus é o Senhor. E aquele guarda que estava entrevistando eles começou a chorar e também quis esse Cristo. A igreja não para. A igreja não cessa. A igreja é do Senhor. Você quer? Você quer? Nós devemos ser o sustento dos nossos irmãos em oração. O pastor Gilberto já contou aqui tantos milagres que ele já viveu lá fora. Irmãos, nós vamos ter uma base missionária. Deixa eu falar uma coisa. Você quer viver algo especial e sobrenatural? Prepare-se. Busque.
Entregue-se na presença do Senhor. Você vai. Você vai. E quando você for, e a primeira onda mais alta vier, não queira voltar para trás. Enfrente a onda e fala: maior é o que está em mim do que está no mundo. Maior é o meu Deus do que tudo isso. Quando a perseguição se instaurar, você fala assim: maior é Cristo do que tudo isso. Se nós estamos nele, e se ele venceu, meu irmão, você já venceu. Você já venceu. Nada vai parar a igreja do Senhor. Nós somos mais do que vencedores. Qual é o texto lá de Romanos 8, 37, 39? Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente ou coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem perseguição, nem morte, nem cadeias, nem nada deste mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Se isso te custar a vida, entregue. Se isso te custar o teu respirar, entregue. Mas não pare de anunciar. Nunca negue ao Senhor. Quiçá você neste momento não veja também os céus abertos e o Senhor te recebendo lá em cima. Se você quer ou ir ou ser um sustento em oração pelos nossos irmãos, eu te convido a fechar os olhos, nós vamos orar. E eu te faço um desafio: ore pela igreja perseguida. Ore pelos nossos irmãos que não podem ter uma Bíblia em papel. Sabe como é que eles faziam na Nigéria? Eles tinham páginas do Evangelho e eles trocavam entre os irmãos da igreja para eles poderem ter um pedaço das Escrituras. E hoje nós estamos tão facilitados, né? Tão facilitados. A causa é justa, irmãos. E nós não lutamos sozinhos. Eles não estão sozinhos. Há uma igreja que ora. Há uma igreja que intercede. E há um Deus que trabalha. Você quer fazer parte disso? Feche seus olhos que nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, obrigado pela Tua palavra, tá, essa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou o meu coração, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz o nosso coração se incendiar. Deus, eu oro, Pai, pela igreja do Senhor neste mundo. Deus, eu oro pela igreja neste país, ó Deus, em Portugal. Deus, Portugal é do Senhor, Deus, mas nós somos os pés daqueles que anunciam a Ti neste lugar. Deus, continue, ó Deus, nos dando força para anunciar ao Senhor neste país. Deus, que nós não venhamos desanimar. Deus, que as dificuldades, meu Pai, mesmo que pequenas neste país, não venham calar a nossa voz. Deus, mas que o nosso coração venha se incendiar. Deus, eu oro pela igreja, Senhor, na Europa. Deus, tantas cidades, meu Pai, que ainda não tem uma viva alma falando do Senhor, Deus. Oh, Senhor,
Eu oro, ó Deus, por aqueles que ainda não conhecem a Ti, ó Pai, coloca uma testemunha diante deles. Meu Deus, eu oro, ó Pai, pela igreja perseguida. Deus, pelos nossos irmãos, ó Pai, que estão em países de extrema, severa perseguição, Pai. Oh Deus, aonde não pode entrar um missionário, a Tua presença pode. A nossa oração tem poder para isso. Deus, eu te peço nessa manhã, Pai, vá naqueles campos de trabalhos forçados. Revela-te ali dentro. Deus, vá às prisões, meu Deus. Deus, venha confortar os corações, meu Deus. Deus, tantos pastores que estão presos ali no Sudão. Deus, tantos pastores e tantos missionários que estão presos, ó Pai, em outros países. Oh Deus, por não negarem a Ti, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, venha confortá-los, ó Pai. Deus, que o Teu bálsamo venha ser derramado sobre a vida deles. Ei, Shabbat. Deus, e que a Tua presença, o Espírito Santo, venha ser derramado sobre a vida de cada um deles. Deus, eu oro pelas nossas vidas. Deus, coloca em nós a chama por missões. A chama, ó Deus, por fazer a obra missionária, Pai. Deus, revela, meu Pai, onde nós vamos. Fala aos nossos corações aonde o Senhor quer nos mandar, Senhor. Que nós não venhamos mais fazer a nossa vontade, o nosso querer, mas que a Tua vontade venha prevalecer na nossa vida. Venha prevalecer sobre as nossas vidas, ó Pai. Deus, coloque em nós o desejo a cada dia de orar por missões. Deus, missões é o arder e o bater do Teu coração, Pai. Faça isso também em nossos corações, Deus. Deus, e que a Tua igreja nunca venha parar, porque ela é Tua. Deus, e se nós precisarmos entregar as nossas vidas por amor a Ti, que nós venhamos entregá-las. Seja mas que a Tua obra não venha parar, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Deus, nós apresentamos diante do Senhor, meu Pai, a igreja missionária. Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos ver, meu Pai, relatos do que o Senhor vai fazer. E que nós venhamos fazer parte deste ministério, parte deste mover. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor.